Então, convidamos a todos para que fechem os olhos, vamos acalmar os nossos corações, tranquilizar a nossa mente e vamos direcionar o sentimento, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos até as alturas, primeiramente em Deus, o Pai Criador, o Divino Mestre Jesus, também sintonizando com os amigos espirituais, bons espíritos, para que estejam conosco nessa noite, que seja uma noite de luz, de paz, uma noite de harmonia para os nossos corações. Que o nosso palestrante possa ser envolvido em boas vibrações, energias salutares, e que então tudo corra bem dentro da mais perfeita paz e harmonia. Em nome, então, do Divino Mestre, nós iniciamos a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Que assim seja. E vocês, então, o Edson Luiz da Silva. Boa noite a todos. Boa noite. Então vamos dar início ao nosso estudo da noite aqui na Casa Espírita. Primeiramente agradecendo a Deus a oportunidade de todos nós estarmos aqui, todos juntos, podendo estudar um pouquinho mais as lições que a doutrina espírita nos deixa. Agradecemos a casa que nos acolhe, está de portas abertas, permitindo esse nosso encontro aqui aos sábados. Então, para o estudo da noite, para a nossa reflexão, eu escolhi o tema: o que realmente importa? O que realmente importa na nossa vida? O que é realmente importante para nós? Seguindo o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, no seu capítulo 24, item 19, quando Jesus nos fala. Esse capítulo chama Não Ponhais a Candeia embaixo do alqueire. E Jesus, aquela passagem que nós já conhecemos do Evangelho de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 10, quando Jesus fala assim: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor a mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria o homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo? Então esse trecho final aqui, de que serviria o homem ganhar a si mesmo e ganhar o mundo e perder a si mesmo? É o que nós vamos tratar aqui nessa noite. E seguindo, então, o Evangelho de Jesus. Essa passagem nós encontramos no Evangelho de Mateus, também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Então, é algo realmente que nos traz uma reflexão bem profunda. E nós vamos analisar. Então, a prioridade, à primeira vista, já quando nós lemos essa passagem, essa fala de Jesus, do Mestre Jesus, nós já vemos que ele quis dizer que nós temos que priorizar a parte espiritual, priorizar o nosso espírito, a nossa alma, enquanto estamos aqui no planeta Terra, tá? E não priorizar as coisas da Terra, que a nossa missão aqui no planeta Terra é a nossa evolução, como a doutrina espírita nos bem ensina. Vamos estar lá no Livro dos Espíritos. A nossa missão principal aqui no planeta Terra, a finalidade da nossa encarnação é a nossa evolução, o nosso aprimoramento, sermos pessoas melhores a cada dia. Vamos colaborar para a nossa evolução individual e colaborar com a criação divina, colaborar no todo para que a gente possa também participar da evolução do planeta, da nossa comunidade, da nossa família,
das pessoas que estão ao nosso lado. Então, essa é a missão. Por isso que Jesus nos traz e enfatiza esse aspecto. Então, nós vamos contextualizar, né? Qual que é a importância que nós temos que dar na nossa vida para que a gente possa nos tornar um pouquinho melhores a cada dia, para que a gente possa ser um pouquinho mais um homem de bem, né? Como diz no Evangelho. Isso, melhorando internamente, tirando de nós, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas deficiências, e assim a gente possa melhorar um pouquinho a cada dia. Então essa jornada nossa aqui na Terra, e nós nunca estamos sozinhos, né? Quando nós nascemos, já nascemos numa família. Então há toda uma preparação para que a gente possa encarnar. Não é que nós nascemos aqui no planeta Terra, nessa família que nós estamos, na cidade, nessa comunidade, nascemos e Deus nos coloca aqui e fala, se vira. Não é assim, né? Há todo um planejamento. Para que a gente possa encarnar, há todo um planejamento espiritual antes, há todo um planejamento da família. Como disse o Chico Xavier, né? Na encarnação ninguém erra o endereço. Então nós estamos no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas, para o nosso crescimento e para proporcionar o crescimento àqueles que convivem conosco. Então todas essas oportunidades que nós temos na nossa vida, nós devemos encarar como oportunidades de aprendizado. Por mais difícil que seja, não sei se aqui em Lucélia tem essas dificuldades de relacionamento, dificuldades em família, dificuldades no trabalho, dificuldades de convivência, né? Então todas essas dificuldades que nós passamos, esses problemas, se nós encararmos como uma oportunidade de aprendizado, como uma oportunidade que nós temos de nos melhorarmos, de ajudar as outras pessoas que estão ao nosso lado, também na sua trajetória evolutiva, isso vai nos trazer uma liberdade maior. Porque se nós ficarmos presos nos problemas, vendo apenas a parte das dificuldades e dos problemas, nós ficamos como que atados àquelas dificuldades. Nós perdemos a nossa liberdade de escolha. Então, quando nós, e a doutrina espírita bem nos explica, que nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, para que a gente cresça, evolua, então todas as dificuldades, todos os problemas que nós passamos na vida, de todos os tipos de problemas de relacionamento, problemas de doença, problemas financeiros e outros, são dificuldades para o nosso crescimento. Alguns que nós assinamos o contrato antes de encarnar. Vocês não lembram do contrato que vocês assinaram? Eles não leram as letras miúdas? Não. Tem as letrinhas miúdas lá no contrato. Então, nós temos todo um planejamento, né? Aqueles espíritos, né, nós que já temos um certo conhecimento, no mundo espiritual a gente pode sentar ao lado do nosso mentor, do nosso anjo da guarda, e planejar a nossa próxima encarnação. Aqueles espíritos que ainda são muito brutos, muito endurecidos, eles não têm essa capacidade de compreensão e de escolha. Então Deus é que escolhe, né? Deus é que faz todo o planejamento através dos mentores. Mas nós já temos essa capacidade. Então provavelmente nós escolhemos. Então nós temos as provas maiores na nossa vida, as grandes dificuldades, os grandes problemas, já está como que previsto. É claro que nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não certos encargos. Às vezes a pessoa deveria seguir um certo caminho e ela opta por outro. Mas Deus vai acomodando as situações para que aquelas provas não percam o bom fruto. Mas depende muito de nós, das nossas escolhas, de como nós vamos superar todas essas dificuldades na nossa vida.
Então, o que realmente possuímos é a nossa vida. São as oportunidades da gente poder crescer. Então, Jesus, quando ele nos fala, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus não impõe nada a ninguém, nós é que temos que segui-lo. Se alguém quiser, que siga-me e vá atrás dele. Ele não disse que nós somos obrigados a ele. É uma questão de escolha. Só que quando nós escolhemos um caminho que vai contra as leis divinas, nós estamos sujeitos às consequências, às dificuldades. Por isso que nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Por que expiações? O que é expiar? Expiar é limpar, retirar as coisas ruins, fazer uma reformulação. Espiar com X, né? Eu sempre falo, não vamos confundir espiar com S, que é ficar espiando a vida dos outros. Não é isso, não é esse tipo de espiar, é espiar com X, de redimir, de retirar. Então nós temos um mundo de provas e expiações. Se nós temos algumas expiações, que são as dificuldades, os problemas, as agruras que nós passamos, são as expiações. Pode ser uma prova também. Nós podemos ter pedido alguma prova. Eu quero passar por determinado problema nessa vida. Eu quero ser milionário, ganhar na Mega Sena acumulada para ver se eu resisto às tentações de gastar dinheiro à toa. A prova da riqueza é uma prova complicada, assim como a prova da extrema pobreza também é uma prova complicada. Então, a aprovação que o Espírito pede nem sempre é uma expiação, que ele está apenas pedindo para passar por aquelas dificuldades, para provar para si mesmo. Você não precisa provar para Deus, porque Deus é onisciente, Deus sabe tudo, mas Ele nos dá a oportunidade de nós provarmos a nós mesmos que nós somos capazes de superar aquelas dificuldades. E as expiações são aquelas dificuldades que nós passamos para aprendizado, porque nós infringimos a lei divina em algum ponto da nossa vida, nessa encarnação ou em outra, então nós estamos colhendo os frutos das nossas ações, são as expiações. E tem aquela encarnação que é missão, né? Um espírito jamais evoluído vem cumprir uma missão grandiosa aqui no planeta Terra. Não precisa ser uma missão como a de Jesus ou Chico Xavier, Francisco de Assis. Às vezes a missão ela é na família, cuidar de uma família, cuidar de pessoas, se dedicar a essa atividade. Mas o espírito ele não precisava passar por aquelas provações, porque ele já superou, mas ele pede aquela missão para vir. Então, os missionários no planeta Terra existem, não são tantos, a maior parte, nós, né, estamos aqui espiando mesmo, espiando nos dois sentidos ainda. Né? Normalmente a gente espia, passa pelas fotos, mas ao mesmo tempo a gente fica espiando o que o outro está fazendo. E isso, vamos colhendo os frutos das nossas dificuldades. Então o convite de Jesus é: renuncie-se a si mesmo e siga-me. E essa renúncia, quando Jesus fala, renuncie-se a si mesmo, o que ele quis dizer com isso? Nós temos que renunciar não àquilo que nós somos, porque nós temos que ser verdadeiros, mas nós temos que renunciar a tudo aquilo que impede o nosso crescimento, tudo aquilo que é fruto do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, a nossa sombra interior, tudo aquilo que vai barrar o nosso crescimento para sermos pessoas melhores, tudo aquilo que impede que a gente faça algo de bom, tudo aquilo que impede que a gente perdoe, que a gente desculpe, que a gente ajude alguém que está precisando, que a gente enxergue um necessitado à nossa frente. Então, quando Jesus nos fala isso, fala que nós temos que priorizar esse nosso crescimento, aprender a identificar em nós essas dificuldades que nós ainda temos e trabalhar para sanar. Como que nós trabalhamos para retirar algo
que nós identificamos que não é bom em nós, fazendo uma ação contrária. Se eu identifico que eu não tenho paciência, que eu não consigo lidar com determinadas situações por falta de paciência, por falta de calma, por falta de... Porque como as pessoas falam, né? A pessoa tem um pavio curto, estoura fácil, perde a calma rapidinho. O que eu tenho que fazer? Lutar contra isso? Lutar não, porque aí eu vou estar preso àquela dificuldade. Eu tenho que desenvolver em mim um sentimento oposto, contrário. Desenvolver a paciência, desenvolver a calma, a resignação, oração, meditação, frequentar um lugar apropriado, estudar, aprender as lições, para que a gente possa aí combater as trevas com luz e não combater violência com mais violência, só vai levar a mais violência, né? Como dizia o Gandhi, olho por olho e o mundo acabará cego. Então nós temos que fazer o oposto. Quando eu identifico algo que eu não gosto em mim, que é algo que não está bem, eu tenho que procurar uma ação que seja contrária, ou seja, levar luz para dentro. E assim que essa luz brilhe, né? Como Jesus falou, não vamos colocar a luz embaixo do alqueire, ou seja, não vamos cobrir a luz ela tem que ficar no alto para brilhar. Então essa luz nossa interior, nós temos que expandir, fazer com que ela brilhe, que ela atinja e ilumine as outras pessoas que estão ao nosso lado. Ou seja, nós temos que desenvolver em nós o nosso potencial que nós temos para praticar o bem, para sermos pessoas boas. Esse potencial já está em nós e nós precisamos desenvolver. Para isso a gente precisa ser corajoso. Temos que ter coragem de sermos autênticos, de cumprir o nosso dever com ética, com moral, e assim nós darmos o exemplo. Porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado não conseguem compreender as lições, ou compreender ou entender aquilo que nós queremos fazer. Então, o que nós temos que fazer? Ter paciência, compreender as atitudes e as necessidades dos outros e darmos o exemplo. Quando nós somos pessoas boas e fazemos o bem, esse nosso exemplo acaba contagiando as pessoas que estão ao nosso lado. Então, tem um texto que está no livro Bênçãos de Paz, que a gente vai olhar e vai ser interessante para que a gente possa trabalhar a nossa reflexão aqui. Um dia surgirá, do livro Bênção de Paz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É certo que possuis na terra familiares queridos e deves ampará-los em todas as possibilidades que usufruas. Amigos valiosos, junto dos quais é importante saibas agradecer a bondade e a colaboração com que te prestigiam. Adversários atentos, aos quais não te será lícito sonegar as homenagens do teu apreço. Vultos nobres do cotidiano que te inspiram a caminhada e te merecem especial consideração. Além disso, ainda dispões da faculdade de apreciar, como queiras, os acontecimentos que te assinalam a época, de discernir livremente os fatos e personalidades de interesse palpitante nas teias do dia, de seguir as correntes de ideia que mais te afeiçoem o modo de ser, de cooperar como, quando e onde prefiras, nesse ou naquele movimento de significação coletiva. Ainda assim, não ouvides conduzir o tesouro da consciência tranquila em toda a estrada na qual te movimentes. Portanto, um dia surgirá, entre todos os outros dias, em que seremos invariavelmente chamados à prestação de contas nas leis da vida. E chegando semelhante momento, nada se nos perguntará sobre as atividades e as causas alheias, mas sim, tão somente, sobre nós mesmos.
Então, nesse texto aqui, o que nós vemos? Que nós temos o livre-arbítrio para escolher. Temos uma série de situações e pessoas e fatos na nossa vida que nós temos que escolher, nós temos que saber discernir o que é bom e o que é ruim, o que está de acordo com os nossos estudos aqui da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, e o que não está de acordo, para que a gente possa bem viver. Então, como nos diz, né? Amparar as pessoas que estão ao nosso lado, os nossos familiares, valorizar as amizades que nós temos, reconhecer o apreço das pessoas, até mesmo daqueles que nos criticam, que às vezes a crítica que sofremos, se nós formos analisar bem, são críticas pertinentes, que nós cometemos alguma falha, estamos sendo criticados por aquilo, e assim a gente possa inspirar exemplos nobres, e também identificar aqueles vultos maiores na nossa sociedade, que nos sirvam de exemplo para a nossa caminhada. Porque um dia, como ele diz aqui, um dia surgirá em que nós iremos desencarnar. Vamos prestar contas. E essa prestação de contas vai ser a nossa própria consciência. Não teremos um juiz, um julgador, um Deus que é juiz, um carrasco que vai nos punir. Não, a nossa consciência é que vai pedir novas oportunidades, vai identificar onde erramos e onde. Então, a única pergunta que será feita é: que você foi, né? Que foi você? O que você fez de bom? Ninguém vai perguntar a respeito de outros. Então, esse convite de Jesus é para que a gente siga a nossa vida. Tome a nossa cruz, tome a vossa cruz e siga-me. Jesus usou o exemplo da cruz porque ele sabia que no decorrer da sua vida ele iria ser crucificado. Porque a pena, na época, era imposta pelos romanos, para o povo judeu, era a crucificação. Então, em todos os movimentos, os levantes, as guerrilhas que teve, os romanos crucificavam todo mundo. Às vezes, né, relata os historiadores que as cruzes iam de cidade a cidade. Na beira das estradas, as cruzes das pessoas sendo crucificadas. Então, por isso que Jesus usou isso como exemplo. Tome a sua cruz, ou seja, aceitar as nossas responsabilidades, carregar esse fardo, mas não carregar de forma passiva, não é aquela resignação de aceitar. Aconteceu isso, é assim porque Deus quis. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, né? Síndrome de Gabriela. Lembra da música da Gabriela, da novela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim, não. Então, não é porque Deus quis, né? Nós estamos aqui, a maior parte desses fardos que nós temos é para lições para o nosso crescimento, e muitas vezes nós pedimos, ou plantamos, né? Estamos agora na fase da colheita. Então nós precisamos de coragem e dedicação, primeiro para compreender isso, e depois para lutar contra. Ou seja, uma luta produtiva, fazer ações que realmente nos tragam situações melhores, procurar bons profissionais, se for o caso, termos compromisso com a espiritualidade, termos uma disposição sincera para levar a nossa vida no caminho do bem. Então, esses desafios, se nós enfrentarmos esses desafios com revolta, culpando a Deus por tudo que acontece, porque comigo, não aceitando aqueles fatos que acontecem na nossa vida, porque muitos fatos que acontecem na nossa vida nós não temos como escapar. Os fatos acontecem e nós sofremos. Então, muitas vezes a dor é inevitável na nossa vida, mas o sofrimento não. Porque o sofrimento é a maneira como nós encaramos as dores, as dificuldades, os problemas. Aquela pessoa que encara com revolta, culpando a Deus ou culpando a outro, procurando em quem pôr a culpa, né? Isso, nós vamos perder o fruto da nossa encarnação. Não podemos fazer como Homer Simpson naquele desenho, né? Quando ele faz alguma coisa errada,
que ele fala, mas você fez coisa errada, você é culpado. Ele falou, não, a culpa é do outro. Mas como do outro? Ele falou, se a culpa é minha, eu ponho quem eu quero. Não podemos fazer isso. Temos que assumir a responsabilidade e assim poder colher os frutos dessas experiências que nós estamos passando. E assim nós podemos então transformar a nossa vida em devoção. Porque quando nós passamos pelas dificuldades e saímos mais fortalecidos, aumenta a nossa confiança em nós e em Deus, aumenta a nossa fé. Nós nos fortalecemos e servimos de exemplo a quem está ao nosso lado. Então, quando nós agimos com ética, com dedicação, dentro de uma moral, quando nós apoiamos as outras pessoas que chegam a nós nos seus momentos difíceis, quando nós educamos os filhos de maneira consciente, quando nós cumprimos as nossas atividades profissionais de maneira correta, isso tudo são frutos que nós estamos angariando para o nosso futuro. Então, tudo isso é uma forma de amor. E o amor é o diferencial. Quando nós amamos aquilo que nós fazemos, quando nós amamos aquelas pessoas que estão ao nosso lado, nós nos sentimos bem. Como diz o poeta, quem ama cuida. Então, nós cuidamos com zelo, com carinho de todas essas situações. E assim vamos ter os frutos dessas nossas boas ações, os frutos da nossa melhoria. Estaremos no caminho do bem, traçando isso para que a gente possa viver. Então, como podemos carregar a nossa cruz, suportar, aceitar tudo isso? Como nós podemos carregar essas nossas dificuldades? Como lá no título da palestra, o que realmente importa na nossa vida? Como nós podemos fazer isso de uma maneira um pouco mais prática? Como podemos, no nosso cotidiano, agir de maneira a aplicar esses ensinamentos na nossa vida? Tá? Então, eu separei alguns pontos, não querendo esgotar o assunto, mas alguns pontos que eu achei relevante e importante. Então, nós temos que exercitar a paciência e a empatia nas relações interpessoais. Então, nós precisamos de um pouco de paciência para lidar com as outras pessoas, assim como nós queremos que as pessoas tenham paciência conosco. Porque nós, de vez em quando, também saímos um pouco do eixo. Ou não? Perdemos a calma, falamos algo que não devia, fazemos alguma coisa. Acontece, Somos seres humanos, acontece. Então, e aí nós queremos que a outra pessoa nos compreenda, que a gente não estava num dia bom, que estavam sofrendo, estava com algum problema. Então, por isso que eu dei uma resposta meio atravessada, falei o que não devia. Então, como eu quero que a outra pessoa me compreenda, me entenda, me desculpe, eu também devo agir com paciência, desculpar a outra pessoa, perdoar, agir dessa maneira. E empatia quer dizer nos colocarmos na situação da outra pessoa. Mas, mais do que empatia, nós temos que ter, que às vezes a empatia nos leva a colocar no lugar do outro com um sentimento de julgar. A pessoa agiu de tal maneira e eu vou atribuir um valor àquilo que ela fez, ou seja, estou julgando. E acho que nós devemos agir mais com compaixão. E quando nós temos compaixão, nós compreendemos a atitude da outra pessoa, nós agimos com amor, nós colocamos um pouco de carinho ali naquela situação, uma compreensão maior. E a empatia, só me colocar no lugar do outro, às vezes pode me levar a essa situação de julgamento. E Jesus já disse, não julgueis para não ser julgados, pois toda medida que julgar será usado para convosco. Então, praticar o desapego material sem perder a responsabilidade com o necessário. Nós estamos no mundo, temos todos os bens materiais à nossa disposição e nós temos que trabalhar com o suor do nosso esforço, dignamente, para conquistar e termos uma vida cada vez melhor, com mais conforto, com mais aproveitar as tecnologias, aproveitar tudo que o mundo nos proporciona. Mas não que isso seja um fim
da nossa vida, a finalidade da nossa vida. A finalidade da nossa vida não é angariar bens materiais, juntar coisas. A nossa vida é isso. Nossa vida é muito mais que isso. Nossa vida é um crescimento espiritual no final das contas. Enfrentar os desafios com otimismo e fé, confiando na providência divina. Quando eu confio em Deus, já me sinto mais fortalecido para enfrentar as dificuldades da vida. E utilizar todos os talentos e os recursos que Deus colocou à minha disposição para superar aquelas dificuldades. Todos nós temos os nossos talentos. Todos nós temos as nossas facilidades em determinadas áreas. Todos nós temos as nossas habilidades. E nós temos que utilizar para o bem. Para o nosso bem e o bem geral. Então, em alguns aspectos práticos da nossa vida, para que essa nossa jornada aí do autoconhecimento e de serviço, a gente possa sermos pessoas melhores, e o que a doutrina espírita nos explica é que nos tornarmos pessoas melhores é a reforma íntima, que a doutrina espírita nos ensina e sempre vem nos falando. Ou seja, me reformar, me transformar numa pessoa melhor. Então, um primeiro aspecto que a gente pode ver é cultivar a consciência pura, conviver conscientemente cada experiência, aplicar a minha atenção plena naquela atividade que eu estou exercendo naquele momento. Tá? Vamos a um exemplo? Vocês estão aqui, me ouvindo, estão prestando atenção? Opa! Se eu fizer uma pergunta, vocês vão responder? Oh, né? Oh. Então, olha que hoje é sábado, dia de sabatina, né? Os mais jovens não lembram da sabatina. Não. Sabatina, avaliação, a prova na escola de sábado, por isso que era sabatina. E normalmente era exame oral, né? Surpresa. Então, no final, nós vamos fazer as perguntas a respeito do tema. Quem for bem, né, Amir? Já está escalado para fazer a palestra na próxima. Então, vamos lá. Então, atenção plena. Então, tudo que nós estamos fazendo, vamos focar a nossa atenção ali. Naquilo que eu estou fazendo. E não ficar divagando. Né? Ficar, como diz uma amiga nossa, né, ficar com as ideias borboleteando. Borboleta, né, vai de flor em flor, ideia em ideia, tal. Não, vamos concentrar, fixar a minha atenção naquilo ali que eu estou fazendo. Para que realmente aquela atividade surta um efeito, tenha um resultado bom e positivo. Coisa simples, às vezes, do dia a dia, das minhas atividades de trabalho, do dia a dia, dentro da casa, dentro de casa, cuidando de um animalzinho, cuidando de uma planta. Tem que se dedicar ali, com atenção. E não a pessoa, às vezes, hoje em dia é comum, né? A pessoa está fazendo uma atividade qualquer e o celular vendo mensagem. Então, estou aqui fazendo a minha atividade e o celular respondendo as mensagens do celular. Então, você não tem esse primeiro tópico aqui, né? Que é cultivar a consciência plena. Você está focado com a sua atenção ali, naquela atividade, para que a atividade realmente produza seja o melhor resultado possível naquele momento. Um outro aspecto, definir valores pessoais claros. Então, quais são os meus valores? Quais são os valores para a minha vida? Eu tenho isso claro na minha vida? Quais são os valores principais? Ou eu me deixo levar por qualquer onda que acontece na sociedade? Vou no jogo de futebol assistir, sai uma briga. Eu não fui lá para brigar, eu fui lá para assistir o jogo. Mas eu participo da briga, porque todo mundo está brigando, eu vou brigar também. Né? É feito manada. Todo mundo vai. Então nós temos. Por quê? Porque esses valores que Jesus nos ensinou no Evangelho, na doutrina espírita, ainda não estão claros na minha mente. Quando eu tenho claros os valores do Evangelho, os valores éticos e morais,
eu não me deixo levar pelas circunstâncias da vida. Eu vou parar e pensar. Será que isso é bom? Será que esse caminho é o certo para mim? Isso em tudo, né? Então, quando os valores espirituais têm que ser maior, o valor de caridade, de amor, de amizade, de carinho, de justiça. Então, tudo isso são valores que a gente tem que desenvolver, mas é um aprendizado. Por isso que nós estamos aqui encarnados, para aprender a cultivar esses valores. Como uma planta, tem que ser cultivada. Nós temos que cultivar. E aí estão o verdadeiro tesouro. Então, esses valores espirituais são realmente aquilo que importa para nós. Nós temos que estabelecer limites também para o consumo. Hoje em dia, né, na sociedade moderna, tudo é consumismo, né? Então, as propagandas, que tanto na TV, como hoje no celular, ela nos direciona para criar uma necessidade, que nem sempre eu tenho a necessidade daquilo. Mas como eu tenho a propaganda, aquilo vai me influenciando, eu acabo me apegando àquilo. Então, isso é cultivar o consumismo e cultivar o desapego. Por quê? Porque quando eu coloco a minha satisfação, o meu bem-estar, a minha felicidade nas coisas que eu posso comprar, nas coisas materiais, o que isso vai me trazer? Insatisfação. Então eu só serei feliz se eu comprar um copo transparente. Aí depois que eu comprei, trabalhei, consegui, paguei em 36 parcelas, né? Paguei 3, 4 em vez de 1, aí eu tenho copo, já não me serve mais o branco, agora eu preciso de um preto. E assim vai, né? Então esse desapego às coisas materiais, não que as coisas materiais não sejam importantes para a nossa vida, porque nós estamos vivendo no mundo material, mas essa é a questão do equilíbrio entre as ações, não nos deixarmos levar por esse comportamento que a sociedade impõe. Então, para isso precisa realmente de um equilíbrio interior, e voltamos no slide anterior dos valores. Se eu tenho os valores claros na minha mente, eu não vou me deixar levar por qualquer situação, né? E na figura ali tem, né, o consumo em tudo, né? Nós temos ali o consumo de comida, o consumo nos carrinhos, né? Carrinho de compra um monte de coisa e depois acaba indo tudo para o lixo. Tem muita coisa que a gente não usa ou se desgasta rapidamente, a gente perde o interesse. Ou então ali a figura do rapazinho ali de verde, se deixando influenciar pelas mídias digitais. Então, você viu? A cobra lá. Começou lá em Adão e Eva, né? A cobra, influenciando. Vocês sabem, né, o que a cobra falou para convencer a Eva a comer a maçã? Não? Come, boba, emagrece. Então, a primeira parábola da Bíblia é a da Adão e Eva, né? Não vamos interpretar ao pé da letra que existiu o mesmo Adão e Eva. É uma parábola, é uma história alegórica para a gente tirar aí os frutos, tá? Então ali, bem observado pelo nosso amigo Peloso, a cobra. Então a gente tem que ficar atento a esses comportamentos da sociedade que nos levam a determinadas situações e que vai nos trazer um desequilíbrio na nossa vida. E desequilibrando a nossa vida interior, isso vai refletir no nosso corpo físico. Nós vamos adquirir alguma doença física em razão do desequilíbrio causado por um comportamento anterior. Tudo é conectado, né? Nada é por acaso. Então, o próximo slide. Priorizar as experiências em vez dos bens, né? Seguindo o anterior. Então, as experiências, investir nas experiências que promovam bem-estar para a gente. Viajar, passear, aproveitar as oportunidades de estudo. Aqui, nós estamos aqui aproveitando as oportunidades de poder estudar um pouquinho. Né? Vocês estão aqui me ouvindo e eu tive a oportunidade de poder estudar e passar um pouquinho para vocês nesses momentos aqui de aprendizagem. Então,
todos esses encontros com pessoas, com amigos, trocar ideias, discutir situações, né? Então, vivenciar plenamente os aprendizados da nossa vida. Isso vai fazer com que a gente realmente cresça, evolua e sejamos pessoas melhores aos pouquinhos. Um outro ponto, investir em relacionamentos significativos, com amor, a amizade, o respeito, uma convivência saudável entre as pessoas, trazendo boas relações, faz com que a gente cresça, que a gente evolua, que nós sejamos pessoas melhores, mantemos o nosso equilíbrio. Que nós, seres humanos, temos que compartilhar para poder aprender. Esse compartilhamento de ideias e situações e amizades, esse amor ao próximo que Jesus ensinou, é algo importante na nossa vida e que nós temos que saber cultivar. Mas sabermos também diferenciar aqueles relacionamentos que não nos trazem coisas positivas, né? Aí a questão do equilíbrio. Cultivarmos bons relacionamentos com pessoas boas, mas também sabermos nos afastar, às vezes, de determinadas situações que a gente não pode controlar. Então, se nós não podemos mudar, a gente tem que saber definir, para que a gente não se deixe levar naquelas situações. Como eu comentei do jogo, né? A pessoa vai no jogo, sai uma briga, na torcida, todo mundo briga. Aí ninguém saiu de casa para ir lá brigar, a não ser os bandidos que vão fazer isso, né? Marcam briga no dia do jogo. Mas a maior parte vai para se divertir e não se deixa levar pelas circunstâncias. Então, investir em relacionamentos significativos que nos trazem esse bem-estar. Buscar um propósito e significado da vida. E o propósito maior que a doutrina espírita nos fala é o propósito espiritual, no nosso desenvolvimento espiritual. Em todos os pontos da nossa vida, na família, no trabalho, nas relações de amizade, no trabalho voluntário, aqui numa religião, na casa espírita, em outro templo espírita, para estabelecer essas conexões entre nós, seres humanos. E essas práticas espirituais e essas conexões que nos levam a algo maior, que é a nossa conexão com Deus, com o nosso Criador. Então, através do nosso trabalho, do nosso comportamento, dos nossos relacionamentos, nós também nos relacionamos com a divindade. Criamos essa conexão. Então, aqui nessa pirâmide, nós saímos da base da pirâmide, que são só o propósito de vida mesmo, de vida orgânica, alimentação, sono, higiene, tomar água, nos hidratar, para que a gente possa viver, para que o nosso corpo físico possa continuar em movimento. Aí passamos para um segundo, que aí nós já queremos uma segurança maior, já queremos ter uma habitação, queremos ter um emprego, queremos ter a família, cuidamos da saúde, temos as nossas propriedades. São escalas, né, de propósito na nossa vida. Depois nós já queremos ter uma família, uma amizade, um crescimento maior. Depois nós já buscamos uma autoestima, uma confiança interna em nós, um respeito com as outras pessoas, com a natureza, com os outros seres, até a gente atingir uma realização pessoal de uma moralidade, uma criatividade. Isso vai sendo espontâneo em nós. Nós teremos uma vida espontânea. E no ensinamento ali do André Luiz, que ele fala que o objetivo da vida na Terra não constitui a autoridade, a beleza ou o conforto efêmero. É o aperfeiçoamento espiritual. Essas são as lições que nós temos que buscar aprender na nossa vida. Há um outro aspecto: praticar a gratidão. Reconhecer e valorizar tudo que nós possuímos. Por mais um dia de vida, por tudo que vem. Quando nós somos gratos por tudo que acontece, por tudo de bom, mas por tudo também que nós achamos que não é bom nesse momento, mas que vai nos trazer uma lição para o futuro, quando nós somos gratos, nós mudamos a nossa faixa vibratória e assim a gente
consegue ter um equilíbrio maior na vida e supera mais facilmente as nossas dificuldades. E nós temos que exercitar a gratidão. A gratidão é um exercício. Nós temos que fazer a oração da gratidão, levantar de manhã, agradecer a Deus, no final do dia agradecer por tudo que aconteceu, fazer uma avaliação do que aconteceu na nossa vida, para que a gente possa manter uma mentalidade positiva na nossa vida. E assim, a nossa mente ficar mais equilibrada. Porque tudo é energia no mundo. Se nós nos fixamos numa faixa vibratória, numa energia baixa, ruim, de reclamação, de queixa, de não aceitação das situações da minha vida, isso vai causar em volta de mim uma energia negativa, que vai atrair mais energia negativa, porque os afins se atraem. Então, quando eu mudo a minha mentalidade para o perdão, para a gratidão, para a paciência, mudando a minha mentalidade, isso vai criar um ambiente melhor ao meu redor e vai atrair uma abundância espiritual, atrair situações melhores para mim também. Não vamos dizer que seja fácil, mas tudo é um trabalho que nós temos que fazer. Quando nós temos consciência disso, fica mais fácil para nós trabalharmos. Por isso que nós temos que cuidar da nossa saúde física e mental, que é a base de uma vida equilibrada. Então, nós temos que cuidar do físico, que é o templo do nosso espírito, né? que está aqui, ó, o tabernáculo, está lá na Bíblia, o tabernáculo divino. Qual que é o tabernáculo? É o nosso corpo físico, onde habita o espírito, o nosso espírito. Então, esse tabernáculo nós temos que cuidar, assim como nós cuidamos da nossa saúde, nós temos que cuidar também da nossa mente, a nossa parte espiritual. E às vezes com cuidados básicos. Nós não temos cuidados básicos com o nosso corpo no dia a dia? Nós tomamos banho. Sim? Sim? Escovamos os dentes, lavamos a roupa, mantemos a nossa casa limpa, com higiene e tudo. E nós cuidamos da nossa mente do mesmo tempo. Nós também limpamos a nossa mente, limpamos as nossas ideias, as ideias ruins, das coisas, das maquinações que nós temos. Aquela pessoa lá falou tal coisa. Quando eu encontrar ela na próxima vez, ela vai ver só o que vai acontecer. Vai ver, não perde por esperar. É assim que a gente fala? Então nós estamos com as ideias. São ideias boas? Precisamos fazer o quê? Uma faxina na nossa mente. Se nós lavamos o nosso corpo, se nós faxinamos a nossa casa, precisamos também limpar a nossa mente. Identificar onde estão as sujeiras. Como que eu vou limpar a minha casa se eu não sei o que é coisa boa e o que é sujeira, o que é lixo e o que é um bem de valor? Se eu olho um objeto caído ali no chão, eu não sei se aquilo é lixo, se é algo ruim, ou se é uma coisa boa, que eu posso utilizar, se é um objeto útil para mim. Se eu não sei, fica difícil, né? Difícil. Então, quando eu não sei que aquelas ideias na minha mente não são ideias boas, ficam acalentando as ideias de revolta, remorso, de desforra, né? E fica alimentando coisas que já aconteceram. O passado nós temos que utilizar como lições para não repetir os erros, mas não ficar remoendo situações do passado, porque estamos acumulando lixo na nossa mente. Então é aquela figurinha ali, né, do cérebro exercitando a nossa mente, o nosso cérebro, assim como nós exercitamos o nosso corpo para fortalecer o nosso aparelho aí físico. Então nós temos que desenvolver a resiliência, aprender com os desafios, da nossa vida, a capacidade de enfrentar com coragem e manter a nossa paz, a nossa tranquilidade mesmo nas adversidades. Nós temos, né, o equilíbrio, né, as pedras em equilíbrio, uma planta ali que lembra a história do bambu, né?
Vocês conhecem, né, a história do bambu? Ou preciso contar? Precisa? Rapidinho. Rapidinho, só para a gente relembrar. Tinha uma floresta grande, com vários tipos de árvores. E os animais, pássaros. Então nós tínhamos árvores enormes, grandes, já maduras, outras já mais idosas, já fraquinhas. Árvores pequenas, né? Plantas pequenas nascendo, tal. E tinha também um bambuzal bem grande. E um dia começou uma chuva, uma tempestade à noite, e o vento foi intensificando, e a chuva ficando mais forte. Os animais procuraram abrigo, e a chuva e o vento cada vez mais forte, e as árvores, os ninhos dos passarinhos caíam das árvores, as árvores, os galhos começaram a quebrar, aquelas árvores mais antigas, mais velhas, que não tinham resistência, já quebravam mais forte, e o bambuzal lá, o vento batia e ele se inclinava e assoviava, parecia que estava assoviando uma canção, uma música com o vento batendo e o vento cada vez mais forte, aquelas árvores mais rígidas que o vento não conseguiu quebrar, muitas delas o vento arrancou, derrubou com ar, e o bambuzal continuava lá dobrando e cantando ao vento, assoviando. E passou a tempestade. No dia seguinte o sol saiu, dia bonito, as plantas pequenas que tinham tombado foram voltando, o capinzal foi voltando, e o bambuzal, o que aconteceu? Foi voltando ao normal. E aquelas árvores quebraram, muitas derrubaram. Então qual que é a lição que nós tiramos? Nós temos que ter resiliência como um bambu. Quando as dificuldades ocorrem na nossa vida, os problemas, nós temos que nos adaptar. Que se nós formos rígidos, inflexíveis à mudança, o que acontece? Quebra. Ou derruba, arranca com raiz e tudo, vira, né? Porque tem que mudar. A vida é mudança, nós temos que aprender as mudanças. Então vamos desenvolver a resiliência aí na lição do bambu. E o bambu, ele verga, e o vento, quanto mais forte, mais ele assovia, mais ele canta. Então, nas dificuldades, manter o bom ânimo, porque nós sabemos que tudo passa, que no dia seguinte o céu vai estar azul, o sol vai estar brilhando, as aves vão estar cantando novamente, a vida continua. A dificuldade passou. Tudo passa nessa vida, né? Tudo passa. Então, nós temos que... qual é o nosso verdadeiro tesouro? É o tesouro da nossa alma, aquilo que Jesus disse, né? Para que a gente cultivar os tesouros no céu, na nossa alma, não os tesouros na terra, onde o ladrão rouba, a traça corrói e a ferrugem destrói. Então nós temos que priorizar o nosso desenvolvimento espiritual e buscar assim a tranquilidade para alcançar essa vida mais plena. Então, em resumo, resumindo tudo e para encerrar a nossa reflexão da noite, a verdadeira prioridade reside no desenvolvimento do nosso ser espiritual. Uma busca por uma consciência mais tranquila. Então a reflexão que a gente deixa é que nós possamos refletir sobre as nossas escolhas na nossa vida e priorizar o que realmente importa, que é o título da palestra, o que realmente importa na nossa vida. Vamos priorizar o que realmente conduz à nossa felicidade plena e duradoura. Estamos prontos, então, para aceitar o convite do Mestre Jesus, que está aí, nos convidando para segui-lo. Convidando para seguir a sua jornada e assim sermos pessoas um pouco mais evoluídas. Obrigado pela atenção de todos. Essa era a mensagem da noite. Obrigado.